é aí onde está um grande perigo, né, cara? Então você acaba tirando o dinheiro que ia para pagar uma conta essencial para colocar nas bets. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. E aí, turma querida do Varejo Cast, beleza? Chegando com mais um episódio. Eu tô aqui, Fred Alecrim, falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Clima ótimo aqui, meu amigo Caio Camargo. Me diz uma coisa, você está em Las Vegas, é isso mesmo, meu amigo? Pois é, Fred, a gente é tão bom aqui no Varejo Cast que a gente tá usando uma verba extra aqui. A gente falou assim, vamos falar de um tema bacana de bets, vamos pra Las Vegas, manda um pra Las Vegas. É isso, eu diria que você é o nosso enviado mais do que especial para mergulhar nesse mundo das bets. Não, brincadeira à parte, coincidiu os temas, né, nessa história, mas eu tô aqui para cobrir a Nax, aqui represento os amigos da Praxis, aqui então, junto com o pessoal da Ali Combustíveis, mas é uma experiência bacana, uma feira nova, a Nex, aqui para quem não sabe é uma feira de conveniência e tal, vamos trazer isso aqui daqui uma semana ou outra, para vocês aqui, ó, os insights aqui de o que tá acontecendo no mercado de conveniência, embora tem posto, né, que vem aqui com interesse no Brasil, mas mercado de conveniência, você pega a Oxxo, por exemplo, no Brasil não tem posto e tem um baita de um mercado de conveniência crescendo, 7-Eleven aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é muito forte, e por aí vai. Pois é, Fred, e assim, quando a gente fala, quando a gente tá aqui em Las Vegas, é o mundo das bets, é o mundo do gambling, é o mundo do jogo, ou seja, até quando o cara vai no boteco, o cara tá no cassino, o cara vai tomar uma água no balcão do bar tem uma maquininha no balcão pro cara jogar, ou seja, é non-stop jogos, assim, né, non-stop gambling, non-stop game, cara, é incrível aqui, cara. Quero falar para você que está acompanhando a gente, ouvindo a gente, vai lá, acompanha o perfil do Caio, o Caio vai fazer uma cobertura muito bacana, e claro que entre a Nex, né, que é um super evento muito bacana, muito focado, Caio falou muito bem, eu fui a 3 edições já da Nex e é muito interessante, então acompanha o Caio Camargo aí. Eu falei em posto de gasolina e né, eu já tá falando carro, né, é o Caio Camargo, acompanha o Caio Camargo, do cara, ele está abastecido, meu amigo, com muitas tendências, com muita informação, ele no Instagram, Caio CMGO, e lá no LinkedIn também, porque ele tá mandando já muitas novidades, já encontrou gente famosa em Las Vegas, ou seja, é isso aí. Entre outros ali, cara. Pois é, Fred, e a gente tá trazendo aqui esse universo do bets, lembrando que é um tema que a gente já trouxe no Varejo Cast passado, mas estamos vivendo um novo capítulo, né, nessa história toda, de uma reviravolta. As últimas 2 semanas foram intensas em cima desse debate, com um monte de indicadores, pesquisas, entidades lançando. Tivemos aí você no Latam Retail Show, né? Fizeram o lançamento do manifesto, isso virou um reporte do IBGE. Saiu pesquisa. Vamos lá, Fred, o que tá rolando no mundo das bets do varejo, meu amigo? Cara, isso é importante, até quem nos acompanha aqui sabe que a gente mergulha muito nessas tendências, né, Caio? E principalmente aquelas que impactam diretamente os negócios. Então, antes desse tema virar esse hype todo, essa preocupação toda, que não se fala em outra coisa no mundo do varejo, a gente já falou sobre isso lá no início. Então eu reforço isso para ver a importância de você nos acompanhar aqui nos nossos canais, seja aqui no Varejo Cast, seja na nossa newsletter que sai toda sexta-feira, seja no nosso canal do WhatsApp, para que você saiba antes. A gente gosta de falar assim, né, Caio, que enquanto o Simpsons eles fazem análise macro, a gente faz a mesma coisa, só que para o mundo do varejo, né? Enquanto eles falam... Então, assim... E a gente tá lembrando, Fred, eu tô lembrando aqui, a gente até trouxe novamente, numa superfície diferente, assim, o tema da Bet, quando a gente falou do ABC dos problemas do varejo. A gente falou primeiro do Bet lá atrás, quando eu lembro do ABC, eu vou falar desse tema, porque quando a gente escreveu e falou sobre o ABC dos problemas do varejo, eu escrevi um texto no LinkedIn, coloquei sobre isso, cara... Naquela época, eu fui apedrejado pela galera dessa indústria, cara, de bet. Foram atrás de mim e tal, quase me hackearam nessa história toda do pessoal, porque a gente sabe que pode até ter pessoas idôneas nessa conversa toda, pessoas que estão trabalhando, né, regularmente falando, mas tem muita máfia, tem muita coisa obscura nesse mercado. É um pouco do que a gente vai debater aqui, certo, meu amigo? Certo, meu amigo. Então, assim, hoje a gente vai dar uma
mais uma mergulhada, se lembra muito bem. Você que não ouviu o ABC do Varejo, é só dar uma olhada aqui no nosso descritivo, o Yannis vai colocar aí para vocês. E é muito importante dar uma mergulhada e ver todos esses impactos e ver como a gente já vem acompanhando isso daí. E é uma coisa, o que nos trouxe a falar um pouco mais sobre isso essa semana, né, Caio, nesse Tendências e Pendências, é principalmente um estudo do IDV, né, que acaba de Exato. sair, acaba de ser publicado, mostrando o real impacto das bets e os efeitos disso, não só no mundo dos negócios, no mundo do varejo e também na vida dos brasileiros, né? Então a gente, nesse episódio, fica aí com a gente que a gente vai dar uma destrinchada nesse estudo do IDV, né? E além disso, a gente também vai falar como é que funciona em outros países, né, essa questão Boa. de bets. Então, Você teve na vamos China lá, também, vai trazer um pouco desse universo de cassino da um China, pouco né, mestre? também. Vamos sim, mas antes, Fred, só lembrar a nossa audiência o que aconteceu nessas últimas semanas, esses 2 trackings aqui dessas duas últimas semanas, né? Quem vivenciou com a gente o Latam Retail Show lá, acompanha com a gente teve o lançamento, né, do manifesto lá no palco do Latam Retail Show. Assim, ficou um pouco obscuro o lançamento disso, porque passou esse lançamento no mesmo dia daquela polêmica do empreendedor que falou das mulheres e tal, então misturou, apagou um pouco essa história, mas teve um manifesto de todas as entidades de varejo, né, falando sobre a questão das bets. Estão falando de Anamaco, de APAS, de Associação de Marca Própria. São mais de 50 associações lá que assinaram esse manifesto, ao mesmo tempo que saíram 2 dados muito alarmantes, né, Fred? Os dados, primeiro que saiu, o quanto de Bolsa Família estava indo para bets, nós vamos colocar isso aqui para vocês, e depois o próprio governo foi estudar quanto de PIX estava saindo no total. E os números são mais do que alarmantes, cara. E aí, junto com isso, já que o IDV estava à frente desse manifesto, né? E o IDV, para quem não conhece, é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que reúne os principais CEOs do varejo brasileiro, tá? Há muitos anos, já estão há 20 anos, acho que estão nessa toada toda, e lançaram ali esse estudo completo junto com o Instituto Locomotiva, certo, meu amigo? Tem os primeiros dados, esses primeiros dados para a gente aqui, o que saiu nesse estudo, inclusive, só um adendo, Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, vai estar hoje no Roda Viva, provavelmente ele vai falar muito desse tema também, então vale a pena você estar escutando isso mais ao final da semana aqui com a gente, dá uma olhada lá na cultura lá, provavelmente é um cara que eu gosto demais, fala de gente de mercado popular como poucos no Brasil, a autoridade dele em cima disso é muito importante, viu? Bacana, então não perde aí. Então é o seguinte, cara, segundo os dados, né, vindo desse estudo do IDV, traz que 15 milhões de brasileiros já fazem apostas esportivas regularmente, ou seja, faz parte da rotina dessas pessoas, de 15 milhões de brasileiros apostarem. E uma outra coisa bem alarmante, cara, que traz é que 66% nesse estudo afirmam que estão apostando mais do que deveriam, meu amigo. É um sentimento de 2/3, né, cara? Gastando mais do que pode, mais do que tem posse para trocar. E ó, isso já mostra o peso, né? Nesse mesmo estudo, estamos pegando os dados em bullets para vocês aqui, tá? Para nossa audiência. Então não dá pra gente decorar número, então a gente vai batendo aqui com vocês juntos, tá, pessoal? Sim. 65% das pessoas que apostam disseram que sentem ansiedade e nervosismo excessivo, cara. Ou seja, tem um impacto psicológico absurdo nessa história, né, cara? E muitos ali, que é o que a gente está percebendo no varejo como um todo, né? Esse é o grande impacto, né? Muitos estão usando esse dinheiro que era para outras áreas da vida ali, como bar, restaurante, roupa, para colocar na bet, né? Ou seja, tá substituindo, né? Ou seja, mudando o seu comportamento de consumo, direcionando ele todo para bet. Então, o impacto financeiro, como a gente pode perceber, ele é muito grande, né? O estudo traz que cerca de 22 milhões de brasileiros sentem que as apostas são uma maneira de escapar de problemas e ou emoções negativas, ou seja, é ali uma questão emocional muito forte, né? Então, e é uma coisa interessante porque essa questão do escape, Caio, para mim seria um segundo ponto, não o primeiro. Eu sempre imaginei que o primeiro ponto era aquele lance. A gente vive num país que não tem uma distribuição de renda muito bacana, tem muita pobreza, logo seria um caminho para a pessoa ver assim, uma maneira de mudar de vida rápida, né? Então eu achava que esse é o principal ponto, mas o principal ponto para mim é ainda mais perigoso, né? Porque está ligado aí à questão emocional e uma válvula de escape, o que é algo muito preocupante, porque quando a gente vai para emocional, a gente gera uma dependência muito difícil de quebrar, né, cara? É aquele sentimento que, não, peraí, deu errado agora, mas na próxima vai dar certo, porque já deu certo uma vez, né? Porque o vício da aposta tem disso. Uma hora você vai acertar alguma coisinha e a pessoa não vê que ela erra 10 para acertar uma e ela acha que a próxima uma que ela acertar vai valer pelas 10. É uma mentalidade, infelizmente, assim, ruim, péssima nesse sentido. Tem uma coisa pra gente trazer do estudo, Fred, né, do que a gente tá tendo. Tem 2 lados quando a gente fala das pessoas sendo afetadas pela bet nessa história. Tem um que é quando a gente olha para o varejo, como empreendedor de varejo, né, e tudo mais,
de fato há um problema nas vendas por conta da Bet, porque o dinheiro está saindo do varejo. A gente vai falar dos números aqui que estão saindo do mercado de varejo. Eu até acredito que muito do insucesso de algumas datas sazonais aqui ao longo deste ano pode ser como uma das causas dessa questão. Mas tem um outro problema que a gente vem detectando, e você em conversas ali, quando a gente vê com as turmas e tudo mais, o pessoal reclamando com a gente, você já reportou isso, eu também reporto bastante, que é o problema dos colaboradores, né? Então você tem colaboradores que, se tem lá, ou a pessoa está devendo dinheiro, ou tem um familiar muito próximo, um filho, um marido, alguma coisa devendo dinheiro, esta pessoa não vai render a mesma coisa dentro da tua empresa. Ela vai estar preocupada com a cabeça em um lugar. Então, você tem vários impactos possíveis. E um dos principais impactos que a gente tem, assim, dinamicamente falado com as empresas é não olhar só o consumidor que não está entrando para a tua loja, mas olha se o teu colaborador está passando por um problema próximo dessa história toda, certo, meu amigo? Certíssimo, né? Isso aí é fundamental a gente estar de olho, né, Caio? Até para poder se aproximar, chegar junto, e principalmente um ponto que a gente já vem falando desde o primeiro momento, quando a gente falou que ali naquele início já tinha gente com 30% do seu orçamento comprometido, e a gente trouxe esse dado, o quanto isso pode impactar na produtividade, pode impactar na autoestima, pode impactar em questões emocionais muito sérias que podem levar à depressão ou a coisas mais graves ainda, né, Caio? E aí é fundamental as empresas, além desse movimento interessante do varejo, o manifesto, uma pressão no governo para que haja aí uma conscientização, uma regulamentação, mas também, cara, um ponto importante disso é a empresa trabalhar o interno, na educação dos seus funcionários. Então, isso é fundamental, que ela também faça, não deixe só para o lado de fora fazer, ela também assuma esse ponto aí. Ô Fred, você falou uma coisa importante, né? Você falou um pouco de governo tal, e meio às apostas aqui, e você teve, né, recentemente a China, vai voltar agora no final do ano trazendo novidades para a gente também. Mas queria colocar a China, porque é totalmente controlada pelo governo nessa história toda. Como é que é esse mercado por lá, cara? O que você observou por lá? Cara, na China tem uma coisa interessante que, por exemplo, quando a gente fala de bets, quando a gente fala de apostas, é uma questão assim, o governo lá só permite loterias estaduais, né? Como Loteria Esportiva Chinesa, Loteria de Bem-Estar, que ajudam a financiar programas sociais e esportivos. Como a Caixa aqui, como as loterias da Caixa aqui no país. Exatamente. Já as apostas privadas, como as online e esportivas que a gente tem aqui, são consideradas ilegais. Inclusive, plataformas internacionais são bloqueadas lá, né, Caio? Ou seja, o mercado é bem restrito. Quando eu tive, por exemplo, em Hong Kong, quando eu fui a Macau, que tem cassinos, né? Inclusive da mesma rede que você está aí, o Grupo SEC, tem o Paris, e lá eles têm o ponto de apostas, mas o chinês só pode apostar uma vez por ano, enquanto que lá a parte de apostas é toda ligada a pessoal de fora. E aí tem um ponto que a gente, conversando com o CEO lá do Sands, dos 3 cassinos, o Parisian, o Londonier e o Four Seasons, ele falava já da preocupação, porque em breve a China vai, né, depois que a China absorveu Hong Kong e Macau, ela tem um tempo para poder mexer ali em todas as regulamentações, são 50 anos, se eu não me engano, e isso está próximo. Só que aí esses cassinos, tendo em vista essa política de proibição de apostas, esse cuidado que o governo tem, eles já estão investindo em outras áreas, caso seja proibido esse tipo de aposta, esse tipo de jogo, esse tipo de cassino, estão investindo muito em entretenimento, cara. Então, muita coisa assim, aqueles teatros maravilhosos, aqueles shows, trazendo shows para... Ou seja, os caras já estão trabalhando o futuro, né? O futuro de ser muito menos que isso mesmo. E é engraçado, né? Eu estou aqui exatamente o oposto. Você está falando a China, ou seja, extremamente restrito, uma mão pesada do governo em cima disso. Nós temos aqui Las Vegas, que é exatamente o oposto dessa história, né? Tem regulamentação, mas é o oposto dessa história, ou seja, tem muita coisa rolando em bastidor e tudo mais. E no meio dessa história toda tem o Brasil, que a gente não definiu o que a gente quer ainda, né? Exatamente. Qual é o problema da gente, o que a gente vai fazer com a gente e o que está acontecendo com a gente, certo? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos discutir um pouquinho desse impacto social e econômico e algumas coisas. E, galera, tem informação quente na pista para vocês aqui, mas vai ficar para o segundo bloco. Vamos entrar aqui com o bloco dos nossos apoiadores. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística.
simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio: e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link da descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast Tendências e Tendências dessa semana, discutindo um tema brabo aqui, falando desse impacto das bets, novamente falando do impacto das bets no varejo brasileiro. Ô Fred, tem mais alguns dados que eu ia trazer, mas eu queria que você falasse, vamos falar, impacto social e econômico das bets no Brasil, vamos bater um papo nessa história, o que esse estudo mostrou, o que está acontecendo, vamos falar de dinheiro na pista, o que está acontecendo com o nosso consumidor hoje, meus? Bom, segundo o estudo do IDV, Caio, os dados indicam que as classes D e E são as mais vulneráveis, né? Pois destinam parte do dinheiro que usariam para outros gastos essenciais, né? Quando você tem uma receita menor, então você tem menos possibilidade de gastos sem impacto na sua vida, na sua renda. Então você acaba tirando o dinheiro que ia para pagar uma conta essencial para colocar nas bets, né, nessas apostas. Então é aí onde está um grande perigo, né, cara? Cara, e um pouco do que a gente falou dos colaboradores, das pessoas, ou seja, além do consumo que impacta, tá aqui, ó, 30% dos brasileiros que apostam já tiveram prejuízo nas relações pessoais, ou seja, é uma questão subjetiva, mas é devido às apostas. Então imagina o impacto na família dessa história, né, cara? Então é o que a gente falou, poxa, às vezes é um colaborador que tá com um problema na família do lado, pode ser um marido, um filho, um sobrinho, alguém, e isso envolve a família como um todo, contamina a família como um todo que quer ajudar, porque as pessoas, infelizmente, né, uma vez que elas não têm o dinheiro, elas vão buscar em fontes de dinheiro de forma alternativa, estamos falando principalmente dos agiotas ali espalhados. Sim. Isso se torna, inclusive, um risco de vida em alguns casos, se a pessoa não tem como pagar a dívida e tudo mais. A gente sabe que tem histórias pesadas. Toda semana tem uma notícia no jornal falando sobre pessoas que fugiram e correram por causa de agiota, 20 agiotas. Teve uma vez um caso de uma menina que saiu de um estado para o outro, a família pensou que ela tinha sido sequestrada, era uma fuga, ela devia parar 40 agiotas. Isso foi publicado nos principais portais, então não é fake news, história de WhatsApp, nada disso, entendeu? Assim, isso mostra o tamanho do buraco. Eu falei, se a gente vê essa pontinha do iceberg de um caso, quantos casos estão
acontecendo igual no meio dessa esteira toda, né? Ou seja, é um problema alarmante para o país quando a gente fala socialmente falando, não só financeiramente, né, meu amigo? É isso, e a gente tem conversado muito com varejistas, né, Caio? E eles têm contado histórias muito tristes em relação a como isso está impactando a vida, né? Então, assim, você tem uma economia informal gerada por essas apostas em expansão, o mercado fica à margem de uma regulamentação, isso dificulta ainda e muito, né, controle, taxação eficiente, mas principalmente a preocupação aqui é do impacto na vida das pessoas, cara. Então, isso fica muito nítido, né? E principalmente afetando quem mais precisa. E, Caio, aproveitando esse assunto de apostas também, né? Vamos falar de algumas notícias aí bem recentes, fresquinhas saindo. Ai, Brasil, então, é interessante, né? Porque todo mundo pressionando o governo, né? Tem toda essa questão da utilização no Pix, do Bolsa Família, então todo mundo esperando a reação do governo. A gente não viu ainda nada muito efetivo, mas olha que coisa, olha a reação do governo. Saiu a notícia recente, né, no O Globo, que pode mudar esse cenário da Betts no Brasil ainda mais. A Caixa Econômica Federal anunciou que está se preparando para lançar sua própria plataforma de apostas esportivas em abril de 2025. Meu amigo, e aí? Vamos ver o que acontece. Lembrando, né, Fred, tem duas coisas bacanas sobre esse tema, né? Uma que eu lembro um pouco antes de pandemia, o próprio Facebook, hoje Meta, né, nessa história. Eu gosto de falar Facebook, se fala Meta, ninguém lembra do que está. Quando se fala Facebook, o pessoal sabe o que a gente está falando. Mas a própria Meta ia lançar aqui no Brasil, em primeira mão, o WhatsApp Pay, né, era o pagamento via WhatsApp, que era na Índia, certo? E o governo brasileiro vetou a entrada desse meio de pagamento porque estava às vésperas do Pix. Tanto que, inclusive, existe o WhatsApp Pay hoje, quase ninguém usa porque o Pix ganhou, o mercado que ganhou, a escala que ganhou, virou até modelo de sucesso. Então, tecnicamente falando, o governo está tentando se apropriar de uma coisa que as pessoas estão ganhando dinheiro fora, tudo tal. Outra coisa interessante, que não é um movimento só do governo. O governo me preocupa nessa história, mas o que me preocupa, Fred, é que todas as emissoras de televisão, né, estamos falando de Globo, de SBT, de Band, deram entrada nesse momento que todas as bets estavam dando entrada lá com os pedidos, né? Deram entrada com o pedido para se tornar casa de aposta, ou seja, quem vai controlar a aposta também controla a mídia no país nessa história toda. E uma das grandes críticas que tem sobre o modelo, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, é sobre o excesso de publicidade, uma vez que a gente está falando que é algo que vicia as pessoas, como cigarro, como álcool, né? Deveria ter, entre aspas, uma publicidade similar a toda essa história, né? Uma certa restrição, que é o que a gente não está vendo hoje, mas assim, são modelos de alerta ali pra gente ver o que vai acontecer, certo, meu amigo? Isso, porque se gera vício e gera problemas na vida, comparado a esses outros problemas que já existem com bebida e com consumo de drogas, então realmente uma regulamentação é importante. Isso deveria estar sendo conversado já, né, Caio? E assim, houve aí recentemente essa questão de um pente fino, né, em algumas bets, algumas vão deixar de operar daqui a 20, 30 dias, outras... É menos, Fred, é no final dessa semana já, cara. No final dessa semana, né? Dia 11 de outubro já começa a ter problemas com a sua história. Isso aí. É que foi publicado por alguns dias, agora já passou. Exatamente. E aí, outras continuam. Mas se a gente parar para pensar, e quando você falou muito bem, né, dessas outras empresas entrando também, além da Caixa Econômica, empresas de mídia e tudo, a gente percebe também que está muito ligado ao esporte, o que é uma paixão. Aí quando você envolve paixão com algo que é viciante, aí você tem aí as principais arenas esportivas do país são patrocinadas por casas de apostas, né? Os times, né? Ou seja, ali onde envolve paixão. E assim, você fala, por exemplo, da Globo, né? E TVs, eu acho que a Globo ela já tem a plataforma, que é o Cartola, né? E aí o que vai acontecer, o Cartola já tem, inclusive, um pagamento, né? Um modelo, exato. E aí eu acho que ele vai evoluir nessa direção. Mas, assim, a grande questão nossa aqui, né, Caio, é pensar muito mais na regulamentação, em como é que você faz isso de uma maneira que não prejudique as pessoas, né? Vamos lá, todo mundo tem o direito de brincar, de apostar. Qual brasileiro que nunca apostou numa Mega Sena de final de ano, entendeu? Loteria esportiva. Loteria esportiva, nos bolões. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. A questão é a seguinte, tem que fazer isso com saúde financeira, com responsabilidade. E, infelizmente, dado o jeito que está colocado, com a criar, vem pra cá ser milionário, uso de celebridades, né? Excesso de propaganda.
Isso tá A pegando... facilidade, né? Olha como é fácil. Eu tava com um monte de conta para pagar, automaticamente entrei aqui, joguei, ganhei, e além de pagar minhas contas, hoje eu sou milionário, né? Então essa questão da facilidade, como se qualquer um ganhasse a toda hora, né, cara? E como empresário, o que a gente está colocando? Como é que os empresários estão olhando isso? Poxa, de repente um dinheiro que vinha, e nós estamos falando, não é de mercado de luxo, tá, pessoal? Mas assim, as informações, assim, o mercado de atacarejo, que basicamente ele trabalha com a base da pirâmide de Maslow, ou seja, negócio de subsistência, arroz, feijão e tal, vem sentindo perda em vendas, né? O açaí, por exemplo, que está noticiado, o Belmiro publicou essa história, o CEO do açaí, né, o Belmiro, dois pontos, né? Primeiro que são atacarejos que começaram agora a fazer parcelado em crédito as coisas, porque não tem como, o consumidor está sem dinheiro para pagar à vista as compras, e eles estão vendo reflexo, até chega a 20% em alguns casos, não ao açaí, aí o mercado como um todo reportando, e inclusive dentro do que a gente falou, o açaí, ele contratou até psicólogo para ajudar o time interno a passar esse vício, ou seja, nós estamos, de fato, com uma epidemia social acontecendo no Brasil. Quando a gente fala que 20% dos brasileiros ali, né, estão de alguma forma se comprometendo financeiramente, é um problema de saúde social, uma questão que o Brasil deve levar muito a sério. Não é alguma coisa de nicho que nós estamos falando como notícia, tendência, isso já é uma realidade mesmo. 1 em cada 5 brasileiros está tendo um problema grave com isso dentro de casa, isso é um problema. E assim, né, Caio, a gente já falou aqui, por exemplo, da China, quando a gente pega, por exemplo, um dos países mais evoluídos nisso, que é a Inglaterra, né, lá eles têm uma comissão, que é o UK Gambling Commission, que controla as operações de aposta, né? E principalmente garante transparência, segurança. Os apostadores podem participar tanto em plataformas físicas quanto online, mas o diferencial é que há uma cobrança de impostos pelas operadoras, que financiam os serviços públicos, programas de prevenção de vícios, ou seja, há todo um trabalho, há uma fiscalização muito grande, tanto é que tem alguns jogadores que já foram punidos, outros estão passando em processo aí por envolvimento, ou seja, tem aí um cuidado muito grande, e a gente tem que pensar um outro ponto, que é uma população mais madura para esse tipo de coisa e uma condição econômica melhor do que a nossa, não só econômica, mas de educação, né, de consciência, porque a educação deles é melhor, desde a educação de base, existe mais oportunidades e condições, e quando a gente vem para um país como o nosso, tão desigual, que tem pouca educação, que tem pouca consciência para as pessoas, a pessoa, ela acha que aquilo ali é a salvação mesmo, né? Exato. Então, essa nossa preocupação. 20 mil reais, 10 mil reais no Brasil, 500 reais talvez não seduz tanto, mas quem ganha salário mínimo ou é em mercado informal não chega nem no mínimo no final do mês, cara. Quando o cara vê um tiro lá, entra grátis e já ganha 200 reais na roleta para apostar, cara, é muito dinheiro que a gente tá falando para esse pessoal, né? Exato, por isso que é importante a gente pensar em como organiza, né, esse mundo. Não é banir, porque eu acho que até isso faz parte em todos os países e tudo, com exceto da China, que tem uma outra política. Mas como é que você faz uma regulamentação para proteger as pessoas e trazer mais consciência e ter esse cuidado. Eu vi até recentemente uma dessas bets aprovadas para operar no Brasil está com a campanha dizendo que a primeira bet que está com a campanha de conscientização. Então, essa bet, ela colocou lá, colocando os cuidados e já coloca na própria propaganda, sendo a primeira que está conscientizando as pessoas. Ou seja, o movimento chegou até eles, né? Ou seja, é uma questão que é importante, tanto é que uma delas já começou a trabalhar nessa direção. Muito bem, Fred, a gente podia ficar falando dessas questões de bet ainda por uma hora, tem muita coisa vindo na pista, a gente tem todo o mercado de cassino ali, prestes a acontecer no país, tem uma legislação, meu amigo Paulo Moraes ali, né, um dos fundadores da Espaço Laser, tá com o Caesars Palace, que inclusive tá no meu background aqui, ó, trazendo pro Brasil também, então, tem bastante coisa acontecendo, provavelmente nós vamos trazer mais algum tema sobre isso para vocês, quando isso se desenrolar, o que o governo fez, como fez, seja não Tendência e Independência, seja um news, mas tem bastante tema para trazer. Mas para a gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, Fred, temos interação com a nossa audiência, é isso mesmo, meu amigo? Temos, meu amigo, como sempre, né? A gente está sempre prestigiando aí quem fala com a gente, quem se conecta com a gente nos nossos diversos canais. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo AD Guimarães, né, que elogiou demais o nosso episódio Como Transformar Desperdício em Lucro, que foi o nosso Varejo Cash Convida com a FutureSave, com o nosso amigo Murilo da FutureSave. Ele falou, top demais, parabéns à empresa.
né? Um super episódio nosso. Se você não ouviu, muito bacana, vai lá aqui no nosso descritivo, o Yannis vai colocar, ouve. Foi só a primeira, já estamos com a segunda rodando, que foi o nosso amigo Luiz, do Rap, né, Caio? Também muito bacana. Vem Enjoei, vem um monte de coisa bacana para vocês, assim, tá uma melhor que a outra, vão acompanhando com a gente, tenho certeza que vocês vão gostar. Certo, mestre? Certíssimo. Caio Camargo, você essa semana tem uma longa jornada com meus queridos amigos da Ali Combustíveis. Então, boa semana para você aí em Vegas. Na quinta-feira a gente volta aí com novidades do varejo. Caio vai estar em Vegas como o nosso enviado mais correspondente internacional, diretamente de Viva Las Vegas. Ainda tem Orlando com você, temos nós dois em Lisboa. Inclusive em Lisboa já estamos com nossos montados, painéis definidos. Eu vou de e-commerce e você vai de... Omnichannel, vai ser bem legal. Omnichannel? Legal, que bom. É isso aí, pessoal. Até mais, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Não esquece, não. Amanhã tem o Varejo Cast Convida. Quinta-feira tem o Varejo Cast News. Sempre com novidade pra você. Bora lá. Até mais. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.